Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha nessa quarta-feira acalorada. E hoje o nosso tema é bem importante e especial. Hoje a gente vai falar sobre as doenças como um chamado para uma cura maior, para uma cura da alma. Vou esperar vocês se acomodarem, chamem aqueles que vocês entendem que são importantes para vocês, que precisam ouvir esse recado, participar dessa live. Boa noite, gente, sejam muito bem-vindos. Aê, Dona Ilma, Verdade com Açúcar chegando, Mari Júlio, Jussi, Elaine, Terapeuta Rosineide, Baby Rock. Bom, gente, vamos começar a nossa conversa de gente grande, né? Porque toda quarta-feira aqui rola uma conversa de gente grande que eu convido vocês para os meus pensamentos, para as minhas reflexões, para as minhas percepções. Lembrando que eu não falo com a verdade absoluta, eu falo dentro das minhas perspectivas e eu quero o compartilhamento de vocês também, tá bom? Então me deixem saber sobre como vocês se relacionam com o mundo emocional, o mundo físico, e se vocês já perceberam o quanto a emocionalidade de vocês faz movimentação no corpo físico. Eu acho que todos nós temos essa perspectiva, né? A terapeuta Rosinete está me desejando boa noite. É muito importante e necessário, sim, né, Rose, que a gente fale sobre essas questões, porque a gente não dá crédito para o que a gente sente. Como que isso chega no nosso corpo emocional? Por que que isso manifesta? Por que que isso somatiza? Bora lá fazer cair muitas fichas. Boa noite, Tânia, Maristela, Karen. Então vamos lá, né? A Ju também tá aqui. Vamos lá e eu vou começar falando para vocês que é assim. Recentemente eu tenho percebido o quanto as pessoas novas, né, que chegam em consultório, elas muitas vezes se apresentam, antes mesmo de falar o nome delas, é como se elas falassem assim: olá, eu tenho borderline e meu nome é fulano de tal. Olá, eu tenho depressão e meu nome é Antônio, né? Então assim, o que acontece? Parece que as pessoas estão se identificando com as doenças, estão se identificando com os diagnósticos. E essa questão do diagnóstico, é óbvio que é importante, óbvio que a gente precisa olhar e precisa tratar, mas tudo que a gente não pode fazer é se fechar em um diagnóstico e entender que esse diagnóstico é a nossa crença, né, fundamental. O que acontece? Uma grande identificação com essa doença, como se houvesse até um motivo daquela doença existir, mas para justificar alguns comportamentos, para justificar algumas movimentações internas, e quando a pessoa faz isso, ela está congelando a evolução dela. Então eu vejo que da pandemia para cá, de repente a gente teve um grande aumento de desequilíbrios mentais, isso é bem verdade, né? Mas o que eu vejo é que hoje todo mundo entende assim: eu tenho TDA, eu tenho borderline, eu tenho depressão, e geralmente são autodiagnósticos, geralmente não houve um acompanhamento. E aí, gente, sem julgamento nenhum, tá? É muito importante a gente compreender sim o que a gente tem, o que a gente passa, o que a gente sente, mas assim, eu acho que tá na hora da gente começar a olhar para diminuir a força do diagnóstico. Tá? Isso acontece porque o diagnóstico ele tem muito impacto, principalmente por quem fala. Então, assim, hoje na nossa sociedade, a figura do médico ela é reverenciada, né? Então, se o médico disser, você tem câncer, tem gente que não vai dar conta, tem gente que muito em breve vai soltar aí o fio da vida e vai embora, porque acreditou que ali existe então uma situação incurável, né? Já outras pessoas combatem esse diagnóstico, dizem: não, peraí, então se eu tenho isso, se eu vou viver pouco, então eu quero fazer de tudo para viver o melhor possível, né? E aí, gente, essa confirmação de diagnóstico eu não costumo fazer, obviamente porque eu não sou médica, mas eu trabalho no campo das hipóteses, né? Então, vamos começar a entender que, assim, dentro da psicologia junguiana, o que acontece? A abordagem, ela é sempre simbólica. Então, assim, a gente não tem hábito de conversar com o nosso corpo, né? A gente não tem hábito de conversar com os sintomas, de conversar com as doenças, mas os sintomas, eles acompanham o nosso dia a dia.
Por quê? Porque se você passa um nervoso muito grande, você vai chegar na sua casa com dor de cabeça, não é assim? E aí você logo vai procurar ali sei lá, uma Neosaldina ou alguma coisinha ali para dar uma aliviada na dor de cabeça, mas geralmente a gente faz esse processo quase como um automatismo, a gente não conversa com o nosso corpo. A gente não observa assim, poxa, por que minha cabeça tá doendo desse jeito? Será que foi só pelo nervoso que eu passei? Será que aqui tá acontecendo um acúmulo emocional? Será que eu tô lidando com tudo isso de uma maneira muito afetiva? Né? E não que as emoções não devam existir, devem passar sim, porque tudo acontece no emocional e é do emocional que ele começa a deslocar para os outros corpos e sistemas, o corpo mental, o nosso corpo de energia, corpo físico. Então eu falo que a gente tem 4 corpos e veículos mais densos e que são corpo físico. Corpo de energia é o seguinte, se você está gripado, você sente que a sua energia declina, né? É dessa energia que eu tô falando, energia vital. Aí você tem o corpo mental e o corpo emocional. Esses 4, eles estão completamente entrelaçados. Tem lá na medicina oriental a configuração dos 7 corpos e sistemas. Mas os outros a gente fala que são corpos mais sutis, corpos que tem outras coisas aí, né, para quem curte estudar espiritualidade. Então, corpos luminosos, corpos de animação, de energia no nosso corpo físico. Mas, para bom entendedor, vamos ficar aqui nos nossos 4 veículos, né, básicos, que aí já rola muita coisa e eu vou explicar para vocês. Renata me disse assim, no meu mundo emocional tem caído um ciclo vicioso de atração forte por uma questão interpessoal. Imã, difícil sair ou quebrar isso. Então, aí lá no meu YouTube tem uma live sobre as questões vibracionais, tá? Essa coisa da lei da atração, né? Por quê? Porque a gente acaba vivendo e atraindo situações conforme as nossas crenças. É o que eu falo, se você quer entender seu mundo interno, olha o que está acontecendo em volta. E o que está acontecendo em volta vai te dizer como está seu mundo interno, né? A questão de quebrar isso é questão de alterar aí algumas crenças, alguns comportamentos internos, alguns medos, né? E geralmente essas coisas nem são nossas, essas coisas são sistêmicas, então é bom pesquisar. Depois, se você quiser, Renato, dá uma olhadinha que emoção que está gerando isso, né? Para tentar entender se é uma emoção reproduzida do seu sistema ou se simplesmente é algo que abriu aí um gatilho, que abriu um processo. Importante olhar assim. Muito bem, deixa eu ver se vocês estão falando aqui comigo. Emocional trava, mente absurdamente, reflete no resto. Então. É muito legal isso que você está trazendo, viu, Renato? Porque eu vou explicar como funciona esse ciclo, né, do emocional que retroalimenta a mente com os processos viciados de pensamento viciado, e aí você vai alimentando essa crença e aí você materializa essa realidade. Eu vou falar disso aqui também. A Elaine diz assim, observando melhor as emoções é possível identificar muitos sintomas que previamente passam por nós, né? Sim, é verdade. Bom, então vamos lá. Falando assim, o que acontece na nossa manifestação psíquica? Bom, a gente tem lá um mundo psíquico inconsciente, ele é sempre contraponto da consciência, e essa manifestação, ela vai sempre tentar equilibrar. Então imagina aqui, na sua consciência você tem uma clareza do que está acontecendo, e o inconsciente ele é o contraponto. Então a gente costuma dizer, pela leitura simbólica, né, pela análise junguiana, que geralmente os sintomas, eles aparecem por fatores que a gente não está percebendo de forma consciente. Na constelação mesmo, na terapia sistêmica, a gente usa um termo assim, para onde está olhando a sua alma? Né? O que a sua alma está buscando? Ou onde a sua alma está conectada? Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, olha, eu tô com um sintoma X, com uma doença Y, e essa doença, ela é o final do processo. É quando todos os seus corpos e sistemas já debilitaram. E aí é necessário você parar para ouvir o que seu corpo está falando. E faz muitos milênios já que a gente não trata o corpo, não se trata de uma forma integral. A medicina tradicional vai separar, então ela vai olhar só para o sintoma. E aí, para quem tem essa curiosidade, né? Porque hoje é necessário que as pessoas tenham uma curiosidade de entender um pouco mais a fundo o que funciona, o que está acontecendo dentro de mim, né? Então, voltando lá, Jung, ele tem uma visão
né, ele vai falar que as doenças psicossomáticas, elas vão se manifestar por conta de alguma questão ali que está acontecendo dentro do seu inconsciente, e essas questões geralmente estão relacionadas a conflitos internos, a desequilíbrios, a necessidades não atendidas, a problemas afetivos, né? Então, Jung ele sempre vai falar desses sintomas como mensagens do nosso inconsciente, porque sim, esses sintomas eles vão ser manifestações de conteúdos reprimidos, né? Eu costumo dizer que a gente tem que integrar, a gente tem que incluir. Não adianta a gente achar que a cura está junto com uma exclusão. Então eu não gosto disso aqui em mim, eu finjo que não existe, corto e excluo, né? Tem um exercício muito legal que eu ensino as pessoas a fazerem em consultório, tem algumas que ainda não conseguiram, estão comigo há anos, mas ainda não conseguiram, que é assim, ó, você desenha a sua silhueta, desenha lá seu bonequinho, pega um papel sulfite e desenha. Aí você vai riscar ao meio, corta você ao meio. De um lado, você vai colocar coisas que você gosta em você, coisas que você sabe que você é bom, que você é capaz, coloca lá. Do outro lado, você vai colocar coisas que eu não gosto em mim. Então assim, eu não gosto de ser teimosa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, pode colocar lá. Tudo que você enxerga que é ruim perante seus olhos. E aí você vai deixar aquele papelzinho ali na parede e você vai olhar para ele todos os dias e vai falar o seu nome e vai dizer: Cíntia, eu vejo você, eu vejo a sua luz e eu vejo a sua sombra e eu digo sim para tudo que tem aí dentro. Estamos em processo de evolução. Eu te aceito, te vejo, te reconheço e integro você em mim do jeitinho que você é. Quando a gente faz esse movimento, quando a gente faz esse exercício, a gente está treinando olhar para os nossos movimentos internos, para quem eu sou internamente, de uma forma integrativa, de uma forma onde eu não excluo nada sobre mim, de uma forma que eu entendo que tudo que passa por mim me ensina constantemente e que se eu souber aprender com isso, eu serei um ótimo aprendiz da vida. Então, quando a gente fala desses sintomas reprimidos, né, ou ignorados, eles vão manifestar de alguma forma, tá? Sempre tem algo aí que a gente acaba deixando a segundo plano, jogando para o inconsciente, situações que vêm lá de trás, né? A Verdade com Açúcar está dizendo que vai fazer esse exercício hoje mesmo. Façam porque realmente essa questão da gente não se aceitar, nossa, como a gente briga com a gente, como a gente gera conflito, né? Como a gente congela perante as possibilidades gigantescas da vida, né? Já perceberam que assim, às vezes a vida traz uma oportunidade, você tá pedindo, aí a vida traz uma oportunidade, você olha e fala, meu Deus, isso é muito grande, eu não tenho condição de aceitar uma coisa dessa. Entende como a gente se diminui? E quando você tá integral, você vai começar a compreender que quando você olha para o que você não gosta em você, tudo que você não gosta também é energia. E você pode usar essa energia a seu favor, né? A gente fala que, imagina um fio de emoção. Numa ponta tem medo, muito medo. Na outra ponta tem extrema coragem. E essas polaridades, elas se tocam. Jung fala muito sobre isso, que os extremos se tocam. Como assim, Cíntia? Imagina que se você falar, eu gosto do Nordeste, é muito sol, muito calor, então eu vou caminhar em direção, vou pegar o norte, vou caminhar em direção norte e vou até o fim. Só que no fim você vai sair no sul, porque os extremos se tocam. Então é exatamente a mesma ideia de que o extremo da vida toca a morte, o extremo de uma energia toca a energia contrária, o extremo do medo toca a coragem. Então a gente precisa tirar essa energia das polaridades e trazer para um meio de caminho. E quando você começa a se aceitar, você começa a integrar as suas polaridades. Você começa a sair dos extremos e encontrar um meio de caminho, tá? Então, essa ideia, ela é uma ideia tanto dentro da psicologia analítica quanto dentro das medicinas orientais, né? O taoísmo vai falar muito sobre isso, sobre essa busca por esse equilíbrio, né? Porque essa é a receita da felicidade. É encontrar esse equilíbrio, é se permitir ser humano, né? Se permitir errar e acertar e continuar, porque o erro nos mostra o que a gente não deve repetir, não é assim? Mas depois fazer novas escolhas e seguir adiante.
A Elaine tá dizendo assim, colocando debaixo do tapete, daí aparece em algum momento para ser visto. Luz e sombra estão em nós. Exatamente. A gente tem assim uma destreza em fazer isso, né, Elaine? Uma destreza, a gente faz isso com tanta facilidade de pegar tudo que a gente não gosta, colocar atrás da porta, fechar a porta e falar, olha lá, tá atrás da porta, então não existe mais. Não é assim? A gente é mestre em fazer isso, né? Mas a ideia de olhar de novo, a ideia de se aceitar, a ideia de se perdoar é um caminho. Eu falo, quando você aprende a se perdoar, é um caminho sem volta, é um caminho de luz, é um caminho de cura, né? Mas vamos lá, voltando e falando ainda das doenças. Verdade, o Açúcar falou, forte isso, né? E a Ana tá dizendo o caminho do meio, exatamente, Ana, o caminho do meio. Então, assim, o que a doença vai manifestar? E quando eu falo doença, são sintomas, tá? Independente de ter um diagnóstico ou não, os sintomas. Então, essa doença, ela vai representar esses aspectos negligenciados desse eu. Além disso, eu costumo dizer que as doenças, elas são uma carta convite, né? Para algo que precisa ser visto e transformado em nós. Então, Jung via as doenças como uma necessidade de transformação psíquica, né, para que essa transformação pudesse acontecer. E ele via também as doenças muito como uma forma simbólica. Por exemplo, assim, eu aqui trabalho com medicina egípcia, chinesa e indiana. Então, na medicina egípcia, a gente tem a leitura emocional das doenças. Tenho 2 lives sobre isso, se você quiser, depois você assiste lá no YouTube. E Jung, ele vai falar assim, a simbologia da doença, por exemplo, pode ser um catalisador para uma mudança profunda na vida de alguém. Pode ser assim, aquele momento de dor onde a pessoa entende que ali é possível uma compreensão e um equilíbrio de todos os aspectos. Então, ele vai falar que essa dor, ela pode ser a grande alquimia ali que acontece no corpo, a grande transformação, a grande chave de virada, né? Para algumas pessoas realmente é. Não sei se vocês já viram aquele programa, eu adoro assistir aquele programa, chama Quilos Mortais. Eu já falei dele aqui algumas vezes. É um programa que passa no Discovery e são pessoas que comem, assim, são viciadas em comida e elas chegam a pesar 400, 500 quilos. É um absurdo, assim, quanto o corpo aguenta, né? E ela chega num limite porque o corpo não aguenta, ele começa a estourar todinho, ele faz muitas feridas, as dobras, fica tudo infeccionado. Então ela pede ajuda. E tem um único médico que faz o tratamento, que é o Dr. Nau. Então ele acompanha. Gente, é impressionante quando essas pessoas, elas decidem mudar de vida. Parece que realmente alguma coisa mudou. Aí você fala, nossa, caramba, quando eu quero emagrecer uns 5 quilinhos eu não consigo. É tão difícil. E aí você vê uma pessoa de 400 quilos conseguir fazer um processo completo, né? E eu falo que é um processo de amor próprio, é um processo de redescoberta, né? É um processo onde algo moveu dentro dela e ela disse, eu prefiro viver, eu quero viver, eu aceito a vida. Então a questão do sintoma também nos questiona o quanto você está na vida, o quanto você deseja essa vida, o quanto você está batalhando, né, dentro das suas lutas diárias para realmente se colocar a serviço dessa vida e se sentir grato por isso, né? Então, para a gente falar um exemplo bem legal sobre como que funciona aí a doença. A Thelma está dizendo, esse programa é forte, é muito forte, né, Thelma? É assim, é triste, né? Porque você olha o quanto a gente consegue se afundar no nosso abismo pessoal, né? E alguns conseguem, assim, sair de lá de uma forma inacreditável, e saem, e se mantêm, né? Porque poucos são aqueles que conseguem fazer o processo e se manter, né? Porque a questão do emagrecimento, a gente sabe que contagem calórica, essas coisas, funciona mesmo. Só que, e a manutenção, né? Então eles precisam revisitar o vício alimentar, né? O vício alimentar, ele é tão forte quanto qualquer outro vício. Parece uma droga mesmo, né? Sabores da Neuza está dizendo, a rotina nos faz viver ligados no automático. É verdade, a gente fica viciado também na nossa rotina e não percebe a nós mesmos, né? Bom, aí eu quero que vocês façam uma imagem aí, gente, do que, de como que chega, né, essa somatização do corpo físico. Então, imagina assim,
Eu até deixei um papel, uma caneta aqui para fazer mais ou menos um esboço aqui para vocês. Vou escrever agora, então assim, vocês não reparem, tá? Então imagina assim, ó, você viveu uma situação tensa sei lá, uma situação tensa na família, tá? Vamos imaginar que rolou uma festa lá, de repente veio um assunto à tona e aí alguém brigou com você e você tentou discutir também, algumas coisas você falou, saiu torto, aquilo ficou engasgado, gerou aquela angústia, pronto, acabou sua noite e você foi embora. Fez a imagem aí na sua cabeça? Todo mundo já passou por isso, né? Em qualquer ambiente, familiar, profissional, enfim. Então você tem lá uma situação, tá? Então você tem a situação que ocorreu esse fato. Muito bem, quando você sai dessa situação e vai para sua casa, na sua cabeça você vai brigar tudo de novo. Você vai falar, caramba, eu devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, eu devia ter me posicionado diferente, eu devia ter feito melhor, porque isso, porque... E aí você fica brigando com a pessoa. Aí você fica imaginando como que seria se você tivesse falado tal coisa. E como que seria se você tivesse comportado diferente. E aí aquilo fica ruminando. Aí o que você está fazendo? Você está racionalizando sobre uma emoção. Então vamos lá, quando você passou pela situação, você afetou o seu corpo emocional. Então, tô colocando aqui, ó a letra, que linda! Tô escrevendo assim, tá? Então, passou pela situação, afetou o corpo emocional. Quando você saiu de lá e ficou ruminando vários dias, o que você fez? Você afetou o seu corpo mental. Tá? Então, um retroalimenta o outro. Aí, emoção e sentimento são coisas diferentes, beleza? Diferentes. Por quê? Porque emoção é aquilo que você sentiu na hora. Aquela raiva, aquela vontade de arrancar a cabeça do outro, aquela angústia, tudo isso é emoção. Depois que essa emoção baixa, você começa a racionalizar, você cria o sentimento, que é o restinho da emoção, tá? E aí, esse sentimento, quando você fica pensando e pensando, você retroalimenta aquela emoção, então você continua debilitando esses dois corpos, seu corpo mental, seu corpo emocional. O que vai acontecer? Se você ficar dias e dias e dias, e aí aquela mágoa vai aumentando, e aquilo vai te consumindo, o que vai acontecer? Sua energia vai declinar, sua energia vai cair todinha. Aí você vai começar a se sentir cansado, né, lá pro horário do almoço, uma hora da tarde, a energia tá mais baixa, parece que a voz fica mais fraca, o corpo parece meio exausto, você só quer dormir. Então assim, tudo isso às vezes gerado por uma situação. Então aí afetou teu corpo de energia, né, ou corpo energético. Esse é o corpo que a gente trabalha na acupuntura. Quando você vem fazer uma acupuntura, a gente coloca as agulhinhas nos canais meridianos que vão resgatar a energia do órgão, né? Então aí a gente já está falando de 3 corpos emocionais comprometidos por conta de uma situação. A última situação que vai acontecer é que tudo isso aqui, que você fica ruminando, vai afetar quem? Seu corpo físico. E aí, se você perceber que assim, muitas vezes você tem uma situação mal resolvida, que você carregou por muitos anos, e de repente abriu um sintoma ali que você fala, caramba, mas por que eu tô com isso agora? Porque de repente, você mesmo se obsediou a ponto de declinar todo o seu campo, seu campo de energia, seus corpos e seus sistemas. Faz sentido para vocês? Tá fácil de acompanhar aí? Tá meio complicado? Ó, então o último estágio é o corpo físico, que é o corpo mais denso que a gente tem, tá? Tudo é energia, né? Até nosso corpo físico é energia condensada, são átomos. Dentro do átomo tem luz. Então, assim, não dá pra gente dizer que é matéria pura, somos energia. Então, assim, a comunicação desses corpos e sistemas é muito rápida. É maior que a velocidade da luz, inclusive, né? Então, olha só, eu tenho aqui a situação e eu tenho os corpos que vão ser afetados. E isso aqui vai gerar o sintoma ou a doença. É por isso que a gente diz que toda manifestação de dor no corpo era uma manifestação de dor no corpo emocional, no corpo mental e no corpo de energia.
A Helene está dizendo assim: eu falo que o autoconhecimento é uma porta para nos conhecer melhor emocionalmente e trazer de forma integral o tratamento preventivo antes de somatizar. Exatamente. A PX Atenas dizendo que faz muito, deve fazer muito sentido, né? Sim, está ótimo. Acúmulo de emoções causam doenças, exatamente. Bom, gente, a ideia é justamente essa, é compreender que cada vez que você passar por essa situação... Oi, Rafa! Boa noite, amor. Cada vez que você passar por essa situação ou por qualquer situação, o melhor é você deixar vazar as emoções. Deixar vazar as emoções. Não prende nada, né? Ah, mas o que você está dizendo? Que eu tenho que... Tô com vontade de arrancar a orelha do fulano que me irritou e eu tenho que fazer isso? Não. Porque o outro, ele tá entregando para você o que é dele e não o que é seu. Você tá recolhendo porque alguma parte de você ressoou com o que o outro fez ou falou. Então, o que o outro entrega é do outro. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa melhoria interna, a nossa busca pela não afetação, a nossa... Nem que você saia de lá e chore 3 dias para aquilo transformar aquele sentimento. Sabe aquele sentimento que virou físico? Quando você chora, você está elaborando esse sentimento, você está colocando ele para fora e tirando aquilo de dentro de você, tá? Então, assim, não deixa acumular, não deixa acumular. O grande segredo da vida é não fazer poupança de dor emocional, tá? Porque isso vai somatizar. Então, quando a gente aciona essa compreensão, né, de que a gente consegue reorganizar a partir de começar a nos compreender, começar a entender por que isso me afetou tanto, onde que isso me pede a transformação, né? Que comportamento interno eu tenho que mudar, o que eu tenho que mover em mim para conseguir entender isso que eu estou vivendo, né? Então, esse comprometimento emocional, ele vai ser o grande causador de muitos sintomas, de muitas doenças, e aí sim você vai entender que, poxa, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho condição de me melhorar, mais eu tenho condição de entender meu corpo, mais eu tenho condição de me transformar. Na medicina egípcia, eles falavam muito sobre conversar com o próprio corpo. Então, por exemplo, você tem uma doença cardíaca, eles diziam: converse com o seu coração. Coloque as mãos em cima do seu coração e conversa com ele. O que você quer me contar? Coração, querido coração, eu preciso de você. Você é meu fluxo de vida, você é minha bomba para a vida. Você leva para o meu corpo tudo que eu preciso, sangue, oxigênio, né? Eu preciso desse fluxo dentro e fora de mim. Então a ideia é que a gente comece a prestar atenção que correspondência que faz esse órgão adoecido com as minhas emoções. Qual é o chamado? Qual que é o convite, né? Jung dizia que problemas do coração estavam sempre relacionados a uma questão de afetação muito profunda, dores emocionais, dores afetivas, dores da alma, né? Assim como problemas no cérebro, problemas na cabeça, muita racionalização, tentativa de inibir a emoção, né? Então, assim, isso é uma métrica exata para todas as pessoas? Não, cada um é um indivíduo diferente, mas faz muito sentido a partir da tua história de vida. A gente não desenvolve o sintoma do nada, a gente não tem um desequilíbrio porque o corpo, sei lá, o corpo tá falindo, a não ser que seja aquela doença assim, apareceu a doença, uma semana depois a pessoa faleceu. Então a gente entende que aquilo foi um motivo para uma retirada, né? Do mesmo jeito que a gente teve um motivo de chegada no universo, a gente vai ter, no universo não, na Terra, a gente vai ter um motivo de retirada. E tem algumas doenças que fazem esse papel. Mas e quando não é esse o motivo, né? Então, deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui comigo. Acho que tá ficando claro? Me deixem saber. O Paulo diz assim: reprimir a dor, as lágrimas é adoecedor, tudo isso vai somatizar. Sem sombra de dúvida, Paulo, é isso mesmo, né? Então, seguindo o raciocínio aqui, a ideia é justamente essa, compreender de que quanto mais a gente se conectar com a gente, quanto mais a gente perguntar pro nosso corpo, alguém me perguntou da pele, aqui eu tô tentando achar a pergunta. Aqui ó, Roberta, podemos ter efeitos na pele também? Sim.
Roberta, pensa assim, a pele, ela é a nossa proteção e o nosso limite, certo? Então aqui, ó, o teu contato comigo, ele tem que terminar aqui, ó. Daqui pra dentro, eu não posso pegar o conteúdo ali do que tá acontecendo e trazer pra dentro de mim. Então a pele representa contato. E se o contato ele não tá agradável, se tá difícil manter contato, se tá difícil as trocas, os relacionamentos, se eu tô entristecendo por conta disso, a pele vai demonstrar, tá? Então a pele tem relação com essa capa aqui de proteção, de contatos. Vai lá no YouTube depois, o link tá aqui na bio, eu tenho 2 lives sobre leitura emocional e ali eu falo de algumas doenças, a primeira eu dou uma geral e a segunda eu respondo as dúvidas e tem muita coisa ali também falo sobre pele, tá? Então, esse movimento, gente, de olhar, né, de uma forma mais simbólica, olhar. Ela tá dizendo, por exemplo, a Rafa disse, por exemplo, psoríase emocional, eu tenho doença de pele. Exatamente. A pele, gente, ela é canal, ela faz a gente fala, são órgãos que se conectam, né? Dentro da medicina chinesa, a pele, ela é condutor do pulmão, né? Então, o meridiano do pulmão, ele vai sempre trabalhar, ele é um neutralizador da ansiedade, neutralizador da euforia, então ele é um neutralizador. E ele vai trabalhar as tristezas profundas. E aí, essa tristeza profunda que ela fica ali muito tempo, essa mágoa que vai ruminando, ela pode aparecer na pele. A psoríase, ela também tem relação com essa profundidade do sentir, com essa tristeza profunda, e aí a gente precisa o quê? Fazer uma liberação. O pulmão, ele tá relacionado com o que eu coloco pra dentro, né? O ar que eu inspiro. O quanto eu tô inspirando e o meu meio está difícil de respirar, né? As doenças pulmonares entregam muito essa questão dos relacionamentos também. Então a gente tem 2 órgãos que podem debilitar profundamente quando o meio não está adequado, né? Então eu estou respirando algo que eu não quero viver ou estou sentindo, né? Esse contato está me agredindo, está me ferindo, né? Então, enfim, dessa forma que a gente faz a leitura emocional, é dessa forma que a gente olha para as doenças de uma forma simbólica. Eu tô falando aqui com uma superficialidade, tá, gente? Sem aprofundar muito, porque cada caso é um caso único, tá? Nós somos diferentes, manifestamos, sentimos, interpretamos e reagimos de formas diferentes. Mas já dá uma base boa para a gente entender o que é isso, né? Que simbolismo é esse que tem por trás dos sintomas. Outro exemplo, doenças autoimunes, né? O que é uma doença autoimune? É quando o corpo se ataca. O que vocês acham que acontece, né, simbolicamente, para o corpo se atacar? Imagina quanto que eu preciso investir em mim de uma energia negativa a meu respeito. Imagina o quanto eu preciso... deixa eu pegar um desequilíbrio bem conhecido, assim, todo mundo da minha idade tem isso. É o tal das doenças de Hashimoto. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Por quê? Né? O que acontece ali? Bom, a tiroide, ela vai gerar hormônios da motivação. Tanto que a pessoa quando tem o hipotiroidismo, ela começa a fadigar muito. Ela começa a se sentir muito cansada. E aí o corpo entende que está faltando energia, começa a acumular energia, portanto ela engorda. Então, a pessoa acorda, não tá conseguindo, a pessoa super ativa, acorda, não conseguiu sair da cama, você vai fazer uma pesquisa, vai encontrar lá, então digamos que encontrou a tal da doença de Hashimoto e hipotiroidismo. Então assim, imagina que o hipo, ele tá acumulando energia porque tá faltando energia. Então geralmente são pessoas que elas fazem tanto, né, elas colocam tanta energia para fora, para a vida, para o outro, que não sobra para elas. Então, o nome disso é uma doença autoimune, entendem? Então, o que acontece? Aí o corpo ele vai precisar se regular nesses hormônios, a pessoa precisa começar a aprender o amor próprio. Os momentos de parar, os momentos de descansar, os momentos de dizer não. Geralmente, essa pessoa não consegue dizer não para ninguém. Ela diz sim para todo mundo e não para ela. Faz sentido para vocês? Karina diz assim... Não, a Karen, desculpa. Quando estou com raiva, sinto vontade de bater.
Saco de boxe, Karen, maravilhoso. Ou então faz alguma atividade física de alto impacto. Alto impacto. Sabe essas modas de crossfit, não sei o que? Só cuidado para não se machucar, tá? Mas assim, é bem legal. Você pega uma marretona e bate ali no pneu e daí você bota toda a sua raiva para fora. Boxe também é muito legal. Para quem tem essa coordenação motora é maravilhoso. Né? O Paulo tá me perguntando se eu faço live com a Isabela Camargo. Faço esse programa aqui, quartas-feiras é nosso Caindo a Ficha, e nas semanas que ela não está, eu estou aqui. A Rafa diz, isso, a Rafa respondeu pro Paulo. Deixa eu ver quem mais fala aqui comigo. Oi, Li, boa noite. Sabores da Neus, o autismo seria um exemplo de desordem emocional? E em quem? No autista, nos pais ou no universo? Então, vamos entender que assim, né? Quando a criança nasce com uma debilidade, para ela, aquele mundo, ele é o mundo normal, né? Para nós que temos uma manifestação diferente, é que a gente vai entender que aquilo é diferente. Então, assim, tem várias questões para acontecer o autismo, tá? Mas geralmente quando nasce, eu não vou nem pegar o caso só do autismo, não. Vamos colocar a criança doente, porque muita gente fala assim, Cíntia, mas se a doença está relacionada com o emocional, por que tem criança que nasce doente? Nasce doente porque aquela criança não nasceu tábula rasa, como diria meu mestre Jung. Aquela criança já nasce carregada do emocional, do inconsciente e da energia do seu clã, do seu pai e da sua mãe. Então ali aquela criança ela está já manifestando e está denunciando alguma questão dos pais dela, da família dela, do sistema dela, tá? Então a criança obviamente é um serzinho puro, ela não vai nascer com pendências, né? Tem gente que fala, enfim, tem várias teorias para isso. Mas o que eu costumo dizer a criança, ela é a representação do que acontece dentro de casa. Então, assim, os filhos, eles vão sempre manifestar, não só sintomas, mas tudo que eles vão manifestar é um reflexo do que acontece no meio, dentro do lar. Né? Então assim, mas o pai e a mãe cuidam tão bem, nunca aconteceu nada, enfim, mas tem todo um emocional que muitas vezes não é visto, não é tratado, não é acolhido, né? O autismo ele tem várias questões, né? Eu acho que é muito extenso para eu falar sobre isso, especificamente sobre isso, mas qualquer questão, né? E pode perceber que são períodos, então tem aqueles períodos que nasceram muitas crianças com hidrocefalia, depois muitos períodos que nasceram muitas crianças, enfim, com desordens generalizadas, né? Mas o autismo, no caso, ele vai ter questões também relacionadas aos pais. E geralmente quando a gente faz a pesquisa em criança autista, a gente pesquisa nos pais, a gente encontra também autismo na estrutura genética da família. A gente entende pela leitura emocional que não é só genética, é também a transmissão de conteúdo inconsciente. Então, enfim, tem muitas questões envolvidas, né, no caso de nascer uma criança adoecida, tá? Muitas mesmo, muitas questões envolvidas. Lembrando que quando a criança está na barriga da mãe, todo o material celular dessa criança é formado a partir do corpo da mãe. Cada célula, né, dessa criança é da mãe, é a mãe que doou tudo isso para ela, né? Então, outro dia eu comentei isso e alguém falou, então a mãe é culpada. Não foi isso que eu disse. Eu disse que as células da mãe já vêm com todo o conteúdo inconsciente, com toda a carga emocional. E todo o ambiente intrauterino fazem muita diferença para o que a gente vive depois na nossa vida, né? Então vamos supor assim, se a mãe está passando um grande estresse, o que vai acontecer? Ela vai ficar tensa, né? Tá passando um estresse, então ela vai, o corpo dela vai contrair, e o que vai acontecer? Vai diminuir, a placenta vai contrair, vai diminuir o fluxo de nutrientes e oxigênio para o bebê. E aí, se isso acontecer repetidas vezes, porque sei lá, durante a gestação a mãe passou uma situação muito adversa, então essa criança, ela vai começar a aprender a absorver absorver de forma muito forte em poucos períodos. Então eu só tenho essa quantidade de nutriente para trabalhar, então eu só posso usar isso aqui. Sabe que quando eu trabalho merecimento com algumas pessoas, eu faço alguns processos e a gente encontra questões psíquicas lá na vida uterina.
Por quê? Porque às vezes a gestação foi uma gestação de escassez, de precisar se mudar de uma cidade para outra, de passar fome. Então, aquele estresse, aquele ambiente dentro do útero, ele conta também, tá? Tem tudo isso. Então, mas eu falo que assim, gente, nada acontece involuntariamente ou ao acaso. Tudo tem uma história por detrás. É por isso que Jung ele vai pesquisando a ancestralidade, vai pesquisando os pais, os avós, a linha ancestral, vai pesquisando tudo que acontece ali no inconsciente familiar como um bloco, né? E geralmente a gente reproduz dores deles para pertencer. Então, assim, se todo mundo sofreu daquela questão, eu também sofrerei porque eu pertenço a essa família, a esse sistema. Isso fica muito mais forte, inclusive, quando as pessoas acabam tendo muitas mágoas umas com as outras. Então, parece que o inconsciente dá um jeito de manter todo mundo junto, no mesmo grupo, meio que pelas mesmas dores, sabe? Então, o inconsciente é muito forte, gente. É 95% da nossa constituição, né, psíquica, contra 5% da nossa consciência. Então, senta que lá vem história, né? A gente tem muitas coisas a buscar sobre nós mesmos e quanto mais você jogar luz sobre a sua história, mais você consegue neutralizar esses comportamentos internos que geram esses desequilíbrios e que geram todos esses sintomas, né? O caminho é para dentro, gente. O caminho é para dentro. Eu falo que a salvação não compete a ninguém do lado de fora, a não ser nós mesmos. O caminho é para dentro, a saída é para dentro, né? Eu acredito nisso porque é a forma que eu aprendi, né? É a forma que eu busquei e que fez muito sentido para mim e que hoje eu faço questão de compartilhar com vocês porque eu sei que esse é um caminho fidedigno. Esse é um caminho que te devolve para o fluxo da vida, né? Eu não acredito em uma outra forma. Esse é o melhor caminho, eu diria. Se tem uma sugestão para eu te dar, o autoconhecimento é a melhor ferramenta. Ela diz assim, por isso que o cuidado das doenças devem ser vistos de uma forma integral. Exatamente, clínica juntamente com emocional, pois caminham juntas. A Juju tá me dizendo que eu sou a melhor terapeuta do universo intergaláctico. Amo você, Juju, minha lindeza. Deixa eu ver se vocês estão falando mais alguma coisa. Faz uma live sobre autismo, por favor, a Renata tá pedindo. Posso fazer sim, posso fazer falando do autismo dentro da visão da emocionalidade, tá? Realmente é um tema delicado, nem todo mundo tá pronto para ouvir sobre isso, mas é importante sim a gente percorrer essas questões, porque são questões humanas, né? São questões que quando a gente faz a leitura emocional não é para se julgar, para se criticar, para se punir, é justamente tentando compreender todo um universo, né? Por exemplo, tem criança que não nasce autista, mas passa um tempo. Hoje já existe uma coisa chamada autismo tardio, né? Então é como se aquela possibilidade ela ficasse reclusa no inconsciente e lá na frente por algum motivo isso starta e aí fala assim, nossa, mas nunca perceberam, não tinha sintomas? Não tinha. Então tem isso também, né? A manifestação da doença, por exemplo, tumor, fator tumoral, um câncer, todos nós podemos ter. Por quê? Porque é uma célula rebelde, é uma célula que se isola das outras, né? Então, assim, e aí você vai falar, tá, mas o que causa, né? O que faz essa movimentação? Para cada um movimento diferente, né? Mas eu costumo dizer que, assim, quando a gente tem desordens de nível celular, eu costumo dizer que tem algumas debilidades que são das mágoas, né? Eu gosto da palavra mágoa. Água. O corpo é 70% de água. Então, vocês imaginem, se eu tenho uma condição, um meio interno tóxico, o meu corpo ele vai expressar, às vezes, de forma violenta o que eu preciso reparar, né? Então, assim, de novo, sem julgamentos, sem acusações contra si mesmo ou pensando em pessoas que possam ter passado por esse tipo de situação, né? Mas entendendo que esse é muitas vezes o processo de convite ao retorno da vida, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. Sabores da Neuza diz, muito bom esses esclarecimentos, obrigada. Eu que agradeço a sua preferência em estar comigo nessa noite de quarta-feira. Deixa eu ver quem mais. Li, amo você, lindeza. Cadê? Renata diz interessante, muito bem. Então, assim, gente, todas
essas movimentações, né, que a gente está falando aqui, elas vão funcionar de forma diferente para diferentes pessoas, para diferentes histórias, mas é muito legal quando a gente começa a perceber essa possibilidade de analisar tudo de forma simbólica, porque a vida é simbólica, né? Sabe que Jung, ele tem uma passagem pessoal de uma situação, ele descreve isso num livro. Ele tinha 69 anos e ele sofreu um infarto, um AVC, enfim. E aí ele foi hospitalizado. Só que era o período de 1940, mais ou menos, e naquela época, o que eles faziam? Colocavam oxigênio, davam ali uma cânfora para a pessoa, não tinha recursos, né? Acho que não tinha nem aspirina, né? Não sei direito as datas, mas enfim, eram muito poucos recursos que existiam ali no hospital. E aí ele morava na Suíça, né? E ele foi hospitalizado. E o que acontece? Ele tem um médico ali que tá cuidando dele. Deixa eu tomar um golinho de água. Ele tem um médico que tá cuidando dele de nome Theodor. Theodor tem um significado, se eu não me engano, significa as maravilhas de Deus. Mas era um médico bem cético, bem materialista do ponto de vista da matéria, tá? Não materialista de dinheiro, materialista cético, assim, agnóstico. E aí, Jung, ele já tinha essas questões, né, de análise de sonhos, a vida psíquica, o mundo interno, observar muito mais o mundo interno do que o mundo externo. E aí ele tem no hospital uma experiência de quase morte, uma EQM. Vocês já ouviram falar disso? Experiência de quase morte é aqueles movimentos que a pessoa é como se ela tivesse desdobrada, é como se ela tivesse fora do corpo e ela tá vendo e ouvindo tudo que tá acontecendo, e tem gente que fala que vê a luz branca, que se aproxima de Deus e que não quer voltar e que de repente ela é trazida para o corpo de volta. Pesquisem EQM, muita gente descreve situações de experiência de quase morte, né? E aí o que acontece? Jung passa por uma EQM e ele vê a alma do médico que está cuidando dele, do Theodor. E aí a alma se aproxima e começa a conversar com Jung, dizendo assim, olha, esse médico, né, eu sou a alma dele e ele está muito doente, ele precisa muito da sua ajuda, né, e eu gostaria que você ajudasse ele, porque você tem as ferramentas para isso. E aí ele fala, claro, eu posso ajudá-lo, com certeza, mas eu preciso sair daqui, né, eu preciso ficar bem. E aí a alma responde assim, você já tá ótimo, você vai ter alta hoje. Pronto, Jung volta, desperta, pode chamar do que quiser, né, de sonho, de imaginação, mas enfim, ali ele descreve como uma experiência de quase morte. E aí o que acontece? Ele senta na cama e nisso o médico entra no quarto, Theodor, e aí ele olha pro médico e fala, eu tô de alta? E aí o médico diz, como você sabe? E aí Jung explica pra ele, olha, eu tive uma experiência e eu conversei com a sua alma. Imagina que engraçado, um médico super cético escutando isso. E a sua alma diz pra mim que você tá com alguns problemas, que você precisa, né, de tratamento e pediu que eu te ajudasse. Então, por favor, vá até o meu consultório, eu te atendo gratuitamente. E aí ele diz, não, claro que não, não preciso da sua ajuda, muito obrigada. E Jung disse, ok, tá bom. E aí ele tem alta, vai para casa e no dia seguinte, Jung fica sabendo que um dia após a alta dele, esse mesmo médico fez uma infecção que virou uma sepse e em um período de pouquíssimas horas ele faleceu. E aí, daí para frente... E detalhe que contam para Jung que foi no mesmo quarto que Jung estava hospitalizado, no mesmo quarto, e aí ele fica impressionado pensando assim, porque Jung também era médico, né? Ele era um médico psiquiatra e psicólogo. Então ele fica pensando, eu preciso investigar esses fenômenos, eu preciso entender que chamados são esses de alma, né? E ali era como se... já que Theodor significa as maravilhas de Deus, era como se ele tivesse visto essa manifestação, né, na imaginação, no inconsciente, num sonho, num transe,
como uma alma pedindo ajuda, uma alma pedindo socorro. Isso faz com que ele invista muito mais depois, né, nessa busca, nessas investigações do nosso mundo interior, porque o nosso mundo interior é muito simbólico. E via inconsciente a gente faz conexão com as pessoas, com o que elas dizem e principalmente com o que elas não dizem, né? Então a ideia principal é a gente compreender que tem muito mais do que a gente imagina. Tem muito mais, mas está para dentro, não está para fora. Então essa ideia de depositar do lado de fora uma cura, que é o que a gente faz com a medicina tradicional, essa ideia de depositar nas mãos de alguém, né? É claro, gente, que quando você tem fé, né, quando você acredita, você é o milagre da sua vida, né? E você pode desenvolver essa fé e depositá-la, não tem problema, num sentido religioso, em alguma divindade, num Deus, num caminho espiritual, não há problemas com isso. Mas o mais importante é você saber que essa cura, ela vem a partir de um posicionamento interno, de uma fé em si mesmo, em saber que você é um ser perfeito. Nosso corpo é uma máquina perfeita e ele se autorregula, ele vai buscar essa regulação, mas a gente tem que abrir permissão para essa cura mais profunda acontecer, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Delma tá dizendo, oi, pensei em você ontem. Que bom, Delmari, estamos aqui juntinhas hoje, né? Vocês estão meio quietinhos aí, acho que vocês estão impressionados com a experiência de EQM, né, do Jung. Mas, gente, a ideia principal é essa, é a gente saber, assim, olhar para dentro e se perguntar para onde que minha alma tá olhando, né? Quando eu falo alma, eu tô dizendo o seu inconsciente, onde que ele tá conectado, para onde ele tá te levando, o que que ele quer te contar, né? Então, dentro dessa condição de buscar essa compreensão mais profunda, de abrir, de enxergar os horizontes para dentro e para fora, a gente começa a reaprender como que é o nosso funcionamento. Nós temos tantas coisas para aprender sobre nós, que quando a gente abre essa janela, essa porta, seja o que for, a gente começa a se surpreender, a entrar naquele maravilhamento pela vida. E para mim o estudo da psique, o estudo da nossa porção simbólica, do nosso inconsciente, é esse lugar de descobertas diárias, né? Porque eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente está aprendendo. Então eu faço questão de compartilhar aqui com vocês, porque é muita coisa boa para ficar só para mim, é muita coisa boa. A gente precisa falar mais disso, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo aqui. A Topemira diz, interessante a história. A Lilian tá me mandando um cheiro pra tu também, Lilian. De onde você é? Gostei do cheiro. A terapeuta Rosineide diz, perfeito, excelente a live, gratidão, grande experiência. Saborizar Neuza diz, deixar de ser resistente e dar chance ao aprofundamento do eu. Perfeito, perfeito. Neuzinha, é isso. Quando a gente decide sair da armadura, às vezes aquela armadura velha, enferrujada. Aliás, você me fez lembrar de um livro maravilhoso que é valiosíssimo. Se vocês quiserem, leiam. Chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Ai, que delícia, Lilian, você é de Aracaju. Vou até você aí para te dar um cheiro e tomar um sol. Muito bom, um beijo gigante, um cheiro pra tu, menina. Então, esse livro, ele vai contar, é um conto, tá? Um conto, não é um conto infantil, é apenas um conto. E ele traz a história de um cavaleiro que ele se identificava muito com essa coisa do ser nobre, salvar as donzelas em perigo. E ele gosta tanto dessa coisa de ser cavaleiro que ele decide não tirar mais a armadura. E só que ele é casado, ele tem uma esposa, ele tem um filhinho, e aí a esposa dele dá um ultimato nele, né? O meu filho, se você não tirar esse negócio aí nem pra dormir, desculpa, mas eu vou ter que sair da relação. Aí ele fica desesperado, porque ele vai perder o casamento dele. Então ele vai até o ferreiro e fala pro ferreiro assim, olha, minha armadura, eu preciso tirar essa armadura, porque ela tá velha, ela tá enferrujada, eu não consigo mais tirar. Aí o ferreiro vai, dá umas marteladas lá e tudo mais, ele fala, eu também não vou conseguir te ajudar. Então, para você ir em busca da sua libertação dessa armadura, agora você vai ter que conversar lá com o Mago Merlin. Então, você tem que entrar na floresta e conversar com o Mago Merlin. E conforme ele vai entrando na floresta, então vão acontecendo os desafios e vão acontecendo provocações que vão gerando transformações. E aí eu não vou te dar spoiler, não.
vai ler o livro, que ele é maravilhoso, e toda essa jornada desse cavaleiro faz com que ele consiga aos poucos compreender esse mundo interno para poder se desvencilhar dessa armadura enferrujada, que muitas vezes a gente acha que é maravilhosa e a gente acha que é a única coisa que a gente tem, e a gente acha que a gente está arrasando quando a gente está nessa armadura, mas a verdade é que a gente está em dor, em sofrimento, que tem um ser preso dentro dessa armadura querendo vir para fora. Então eu deixo essa reflexão aí para vocês. Se vocês quiserem ler, o livro é O Cavaleiro Preso na Armadura, tá? Facinho de achar. A Lilian diz, ouvi o e-book dele, maravilha. É muito bom mesmo, eu também adorei. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. Não li, mas vi a live do Dr. Araruna. Legal, eu não sei quem que é o Dr. Araruna, vou pesquisar. A Mira diz assim, Cíntia, o que você diz a respeito do burnout, em que a sensação de se perder de você mesma? O burnout é o esgotamento máximo, né? Ele é o chamado máximo para dizer assim, você não tá dando conta de carregar tudo isso na cabeça. Tá na hora de parar de brincar de ser Atlas. Atlas é aquela divindade que foi castigada e ficou carregando o mundo sobre os seus ombros e sua cabeça. Então eu falo que é a síndrome de Atlas, né? Quem tem o burnout. O burnout é o esgotamento máximo. É quando todas as suas funções começam a te paralisar. Entende? Para você realmente ouvir o chamado da sua alma. E realmente, quando a gente começa a entender que é só um chamado, a gente não se identifica com isso mais. Mas é necessário essa compreensão para você sair dessa dor profunda. Para você entender que esse foi um lugar que, de alguma forma, você se colocou lá. E agora você precisa fazer o caminho de volta. Mas o caminho de volta não é fugir de tudo, não. O caminho de volta é a volta para dentro. É a busca da sua alma. É a busca por você. Né? Então, se eu te perguntar, pergunto para as pessoas que têm burnout, que chegam aqui, e eu digo assim, o que você faz por você? Qual é o teu momento com você? Você conversa com você? Você dialoga? Você tem algo prazeroso que você faz na sua vida? O que você faz de bom por você? Gente, esse de bom não precisa ser viagens pelo mundo, nada, é simples, é o simples. Então tem gente que me fala assim, eu amo brincar com meu cachorrinho, mas eu não tenho tempo. Pelo amor de Deus, o bichinho é uma expressão do amor. Eu falo que Deus deixou na terra os bichinhos porque para ensinar a gente a amar e a receber amor. Então assim, pode ser brincar com teu bichinho, pode ser uma caminhada num parque, pode ser sentir o cheiro ali do mato, da natureza, pode ser sentar e desenhar com teu filho, ouvir a risada dele. Gente, tantas coisas simples que a gente perdeu a admiração, perdeu a conexão. Por quê? Porque a gente foi se atribulando com as coisas, foi deixando que o mundo atropelasse a gente não colocou limite, não estabeleceu limites, né? Então o burnout ele vem justamente porque eu não estabeleço limite e eu me atropelo. Eu entrego tudo de mim e não sobra nada. Então esse é o famoso burnout. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo, porque já estamos acabando. A Cléo pergunta qual o nome do livro. O livro é O Cavaleiro Preso na Armadura. A Fatinha diz, minha armadura hoje é meu casamento. Eita, senta que lá vem história. Levou essa questão para terapia, Fatinha? Importantíssimo, hein? A Karen diz assim, as doenças de trato urinário e rim, quais as sombras da alma? Trato urinário e rim está relacionado elemento água na medicina oriental. Então, o rim e a bexiga vão lidar com o mais profundo das suas emoções. O rim está lidando com medos e a bexiga está lidando com o quanto de pressão você aguenta na vida. Então, se você tem problema renal, significa que tem muitos medos atuando no seu campo. Se você tem problemas na bexiga, principalmente infecções de recorrência, cistite, incontinência urinária, tudo isso está falando muito sobre o quanto você aguenta, o quanto você está suportando por longo tempo pressões. Tá tudo lá na live que eu fiz sobre leitura emocional. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Deixa eu ver quem mais fala comigo aqui.
Ah, Ju, gostaria de entender porque sempre tenho problemas respiratórios, pulmonar, sinusite, rinite, garganta, resfriados. Pois é, todo sistema respiratório, né? Sistema respiratório, eu comentei aqui no começo da live, pulmão está relacionado a tristezas profundas, geralmente daquilo que a gente coloca para dentro e não está suportando colocar aquele ambiente para dentro de nós. Quando a gente fala de sinusite, rinite, bronquite, ite, é tudo inflamação. Inflamação é raiva, tá? Então, assim, tudo que tá aqui, ó, com ite, é raiva que está estampada no seu rosto e que tá fazendo muco, porque quando você tem uma energia quente, você precisa de água para lavar essa energia. Então, o corpo vai jogar muco nessa região aqui, né? E o muco, ele vai tentar proteger, né, na verdade, o teu corpo de uma infecção. Ele tá denunciando uma infecção. Então, é importante trabalhar as raivas, principalmente dos relacionamentos. Aquela coisa tá estampada na sua cara e você sente que não consegue dizer, né? Geralmente, pessoas que se sentem invadidas, pessoas que se sentem inflamadas com o que acontece no meio, tá bom? Bom, vocês começaram a me fazer perguntas aqui sobre a leitura emocional, não vou ter tempo de responder todas, mas, gente, vamos combinar assim, ó. Deixem essas perguntas logo abaixo, a live vai ficar gravada, deixem as perguntas logo abaixo, que daí eu faço uma live só respondendo essas questões, tá? Porque a leitura emocional é uma coisa muito extensa, tem muito assunto, e aí a gente não vai sair daqui hoje se eu continuar falando. E aí a Rosineide diz como é necessário, né, nos incluir na agenda coisas simples e básicas que nos fazem tanto bem para o nosso bem-estar. Exatamente isso. Bom, meus amores, vou deixar aqui para vocês então a live salva. Essa live sobe, a Rafinha sobe ela para mim no YouTube, até amanhã ou depois já tá por lá, né? E aí deixem as perguntas e a gente volta a falar sobre todas essas dúvidas. Agradeço imensamente a vocês pelo companheirismo, pela cumplicidade, pelas trocas, porque eu acho que esse momento é muito nosso. E nesse momento, se é algo que te dá prazer, me deixa saber também se está sendo bom para você, se está te ajudando, né? Me contem. As trocas são sempre ricas e muito importantes, porque é isso. A gente está caminhando aqui para a nossa cura individual e coletiva. Muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês, viu? Um beijo gigante. Até quarta-feira que vem no seu programa favorito, Caindo a Ficha. Tchau!